Colega do YouTube, vamos lá. Esse vídeo vai ser sobre esse circuito aqui, retificador, certo? Do secundário, certo? Esse circuito retificador, ele pode ser de meia onda, onda completa, mas a gente não vai se aprofundar nisso não, certo? Essas configurações dele a gente vai entender se está com problema ou não, como resolver, certo? Caso aconteça algum problema nessa parte, ok? Então não vamos se aprofundar muito em configurações, como é que ele funciona, só na prática mesmo aqui, só para a gente entender na hora de consertar, ok? Então esse circuito é o seguinte: ele sai aqui no secundário depois do trafo. Depender do tanto de saídas, né, das tensões, de 5 volts, 12 volts, 24, 13, seja a voltagem, a gente já vê de cara, porque ele geralmente vem aqui, ó, aqui deve ser uma saída e aqui outra, certo? Ou seja, geralmente aqui deve ter duas saídas, um exemplo, né? Pode ser diferente também, certo? Ó, esse aqui, ó, a gente já conhece pelos diodos retificadores que tem bastante grandes. Olha aqui, pessoal, aqui tem outro tipo de diodo, certo? Diodo duplo, ó, certo? Olha o símbolozinho dele, parece um transistor, mas não é, certo? Olha lá, ó, o símbolozinho. Isso aqui são diodos duplos, certo? Também tem diodo que só tem duas perninhas, certo? Não é duplo não, mas é um diodo diferente desses outros diodos aqui, certo? Mas são diodos, ok? Então tem nesse formato, assim, ó, certo? Então é fácil de identificar nas saídas logo do trafo esses diodos, certo? Também isso aqui, ó, aqui é um diodo também, deixa eu ver aqui, um diodo, ó, D lá, ó, diodo, tem três perninhas, parece um transistor, mas é um diodo, certo? Então assim, pessoal, vamos lá. Quando eu peguei essa outra placa aqui, certo? Uma placa diferente, peguei ela para mostrar para vocês, certo? Que essa parte aqui, ó, no secundário, tem bastante saídas, ou seja, essa placa aqui deve ter várias tensões saindo dela, certo? Pessoal, é o seguinte, esses diodos, como é que funciona? Eu vou vir aqui eu só abrir aqui meu computador aqui, mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é o trafo, certo? Olha só a saída. Na saída, geralmente tem os diodos, certo? Os diodos. Na saída, se você for pegar e testar antes desses diodos, você não vai conseguir a tensão desejada. Por quê? Porque ainda não foi retificada, certo? Você vai conseguir depois dos diodos, certo? Tem geralmente essa retificação aqui que é feita, tanto tem resistência como capacitores, dependendo da configuração, para fazer os filtros, eliminar os ruídos e tudo mais, certo? Eu pegar aqui a placa, só trocar aqui essa aqui, ó, um exemplo. Essa aqui tem 4 diodos aqui no secundário, certo? 4 diodos aqui. Já essas resistências, né, de 22 ohms, essas resistências elas estão aqui embaixo, certo? Olha lá, 22 ohms, 220, 22, 0 não vale nada. Então, certo? Olha só então o capacitor, certo? Então esses pinos grandes aqui, certo? Esses 4 pinos aqui, eles são os diodos que estão pelo lado de cima.
Isso aqui são resistência e esse aqui é um capacitor. E justamente essa configuração aqui, certo? Ó, capacitorzinho, as resistências e os diodos. Então aqui está dizendo que essa vai chegar a 12 volts, certo? Então aqui tem que ter 12 volts. Ou seja, depois desses diodos aqui, se você for testar aqui, é para ter 12 volts, certo? Se vier para essa outra linha aqui, eu não sei quanto é essa outra linha aqui, mas deve ser 5 volts, um exemplo aí, deve ser 5 volts. Eu não olhei, mas na realidade eu tô olhando aqui já, aqui não é 12 volts, é 18 volts, certo? 18 volts, ou seja, essa linha aqui ela é para ser, junto com esses resistores aqui, o capacitor, a mesma configuração, é para ser 18 volts. Então, ou seja, nessa linha aqui desses três, certo? Vou virar aqui. Aqui a linha dos três, ó. Os pinos deles aqui, ó. Os três. As resistências e um capacitor. A mesma configuração, certo? Pessoal, se você for medir antes do trafo aqui, o diodo aqui antes do trafo, não vai conseguir, porque não a voltagem ainda não foi filtrada. Então você vai conseguir depois aqui, certo? Então verificar nessas saídas aqui se tem essas voltagens de acordo com o esquema. Se não tiver, aí já sabe, né? Dá uma olhadinha lá na fonte primária, certo? Pessoal, geralmente isso aqui dá algum tipo de problema, certo? É difícil, mas acontece de dar problema, certo? Principalmente quando ele é diodo duplo, aí acontece de dar problema, certo? Então, se não tiver essas tensões no final, certo? Aqui no caso aqui, os 12 volts, 18 volts, então dá logo uma olhada aqui se tem. Se não tiver, vem geralmente acompanhado com bobinas. Esse caso aqui não tem. Esse outro aqui é para ter bobinas. Geralmente vem acompanhado de bobinas, certo? Bobinas, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, mostrar aqui para vocês. Descer aqui, pronto, ó. Certo? Geralmente nessas filtragens aqui são acompanhados vários tipos de bobinas, certo? Vários modelos, ó, que é um modelo de bobinas. Desculpa, para cá, certo? Ó, bobinas. Isso aqui é uma bobina, viu, pessoal? Só que ela tá no primário, certo? Vamos lá. Aí, ó, aqui é uma bobina, amarelozinho, certo? Tranquilo. A outra bobina aqui, certo? Ó, só tem dois pininhos aqui e os dois lá. Bobina. Então aqui é a bobina de uma voltagem, aqui é a bobina de outra. Geralmente é uma bobina que vai para os LED e a outra que vai junto aqui na saída para a fonte, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, esses diodos retificadores, certo? Verificar que a ideia aqui, pessoal, é encontrar o defeito quando uma fonte dessa aqui apresenta o defeito, certo? Então não verifica a voltagem aqui, verifica na saída, certo? Geralmente verifica logo as voltagens aqui, certo? É como verificar aqui, se a fonte está morta, primeiro verifica no capacitor principal, aí depois vai para as outras coisas. Aqui no secundário funciona do mesmo jeito, só que é o seguinte: primeiro verifica na saída, ou seja, quando é no primário, verifica na entrada. Quando não tem, a fonte não está dando nada, verifica aqui no capacitor, certo? Na entrada, logo aqui, que o capacitor é uma das primeiras coisas que tem aqui na entrada. E aqui na secundária é na saída. Então testa primeiro as saídas e vê qual a voltagem que está faltando e vem para a linha. Se for a linha aqui no caso aqui, essa aqui é de 18 volts, né? Então vai para a linha de 18 volts, verificar. Se é a linha de 5 ou de 12, vem atrás da linha. É desse jeito que funciona. Então, pessoal, aqui nesse circuito aqui,
retificador. Então é como eu disse, não precisa saber se é de meia onda ou completa. É o seguinte, que a gente tem que levar em conta o seguinte, que se ele for invertido, geralmente tem a configuração dele invertida, ou seja, a voltagem negativa. Ou seja, ele vai ser negativo, no lugar de ser 12 volts é menos 12, no lugar de for menos 5, mais 5 é menos 5, se ele tiver invertido, certo? Agora é o seguinte, só verifica, nesse circuito aqui, só verificar aqui nas saídas, se está saindo direitinho, ou nas bobinas, certo? Ou nos capacitor que fica próximo, certo? Mas as configurações dele sempre é as mesmas, aqui ó. Vou mostrar aqui outros, aí ó, diodo duplo, as resistências, os capacitores, diodo duplo, mas a configuração de saída praticamente funciona tudo do mesmo jeito, ok? Aí ó, diodo duplo, os capacitorzinhos de novo, as resistências, certo? Ok, aí do mesmo jeito, ó. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a dica. Procura se está chegando a voltagem depois dos diodos e dos capacitores aqui, das bobinas que tiver, ok? Se não tiver voltagem, verifica isso aqui. Se não tiver chegando nenhuma das voltagens, verifica antes do primário. Verifica no primário, ok? Então essa é a dica. Espero ter ajudado aí. Até mais. Um abração aí. Fiquem com Deus.